Tudo bem? Esse é o Tuxo Alto Estilo Betson Entrevista, a última entrevista dessa data importante de eleições do Jockey Clube do Paraná. E quem é que está aqui? Eu costumo brincar. É Roberto Bellina no nome, mas na verdade é Roberto Ferrari. Tudo bem, presidente? Tudo bom, tudo Foram bom. 5 anos à frente do Jockey. 5 anos, 5 anos. Vamos falar um pouquinho desses 5 anos. É bom falar. Paulo Pelando era o presidente, já tinha um acordo que ele ia ter que sair durante o mandato. O senhor assume. Como foi esse primeiro mandato, na sua ótica? Olha, a gente nesse momento, olhando nesse período, no início dele, o primeiro momento foi tranquilo, pessoal, porque o Jockey Clube, quando nós assumimos lá, no início, o Paulo pegou os primeiros 3 anos, né, há 8 anos atrás, a coisa estava muito difícil. O Jockey não tinha carta patente. Tinha nada. Tinha nada. Devendo horrores. Horrores, 90 cavalos. Nós não podíamos captar aposta nem por São Paulo, nem pelo Rio de Janeiro, que vivia só para o Rio de Janeiro R$600 mil. São Paulo, mais alguns valores aí. Então, nesse período dos primeiros 3 anos do Paulo, foi assim, a dívida era uma dívida composta em pessoas de bem. O presidente Toné, na época, ele foi muito colaborativo. A dívida, por exemplo, de 600 mil no Rio de Janeiro, como exemplo, ele fez lá paga em 10 vezes, abriu a casa de apostas, nós fomos então administrando, né? E não tinha surpresa. Sabíamos que teriam surpresas, não sabíamos quais. Passados 3 anos, né, conseguimos, com 2 reuniões por mês na época, né, o dinheiro do shopping conseguiu, pagando os funcionários, fundo de garantia atrasado, totalmente atrasado o fundo de garantia, nós começamos a pagar da gestão que nós assumimos, mas o fundo de garantia de 10 anos para trás atrasado, e a gente vai administrando, dando reuniões. Passados 3 anos do mandato do Paulo e mais um, eu assumi no segundo ano do segundo mandato do Paulo. Com a minha reeleição foram 5 anos. A partir daí a coisa começou a complicar um pouco mais. Veio pandemia, veio um monte de confusão. 3 anos de pandemia, coisa dificílima, porque as pessoas não saíram de casa, ficaram sem dinheiro. A prefeitura proibindo o shopping de abrir, proibindo de você fazer eventos, corridas, né? Nós ficamos nesse período dos 2 anos e meio, da pandemia, 10 meses o shopping não repassou dinheiro para nós. Sim. A nossa participação não repassou, simplesmente nós ficamos sem o repasse. E nós, com uma série de obrigações. Por quê? Ao longo do tempo, e como as receitas começaram a ser equalizadas, nós fomos buscar o refinanciamento dessa dívida. Refis, por exemplo, Refis Federal, nós dividimos 12 milhões de reais. Na época que apareceu a possibilidade de você aderir ao refil, né, a recuperação financeira, nós tivemos uma redução de, se eu não me engano, 40%, caiu para 6 milhões, 7 milhões, e fizemos em 100 parcelas. Até hoje nós estamos pagando, faltam mais 40 parcelas, para uma ideia. Fundo de garantia, começamos a pagar o fundo de garantia, o atrasado, do mês, dos atrasado atuais. Em dia o atual. Exatamente. E assim foi indo. E foi dentro da composição que nós enxergamos e conseguimos fazer. Nesse caminho, nós estávamos com essa dívida financiada, parcelada, e veio o problema da pandemia e acabou uma receita enorme que nós tínhamos. O que a gente faz? Não pode deixar. Porque se eu deixar, por exemplo, pagar o refil, perde ele. Perde ele. Exato. Perdia lá, tudo que eu paguei, 60 voltava parcelas. Não, e voltava a dívida para o valor original. Quer dizer, é um absurdo. E foi essa briga. Então, dando corrida, pagando prêmio, pagando funcionário, e essa loucura. Eu brinco aqui com meus amigos, como é que é lá o Jockey administrar o Jockey? Eu fiz outra faculdade, eu sou engenheiro, fiz outra faculdade, administração pelo caos. Mas no período da pandemia. Eu fiz 3 semestres de engenharia. Quem faz engenharia tem que ser bom em matemática. Tem, mas assim, é uma matemática... Se não erra o cálculo da ponte, cai a ponte, não é assim? Claro, mas não, é uma matemática financeira, que é um pouco diferente, assim, né? E a projeção das tuas, na tua vida. A pior coisa que pode acontecer é quando você tem uma receita, você administra bem a tua vida com essa receita, recupera alguma coisa, mas no caminho a sua receita deixa de existir. Stop. Como é que se faz? Onde é que você vai buscar isso? E daí sim que vai algumas situações, né, que se agravam. E daí, para piorar,
começaram a aparecer as trabalhistas, começaram a aparecer ações, por exemplo, foi alugado uma área do clube, lá no tempo, antes da intervenção judicial. Foi pego o dinheiro, mas não foi entregue à área para fazer o evento. Passaram 6 anos, esta conta da área, o juiz determinou R$200 mil para pagar. E a partir do momento do julgamento, e o clube está naquela situação de tudo justo, tudo certinho, começaram a bloquear a conta do clube. Uma neura que nós tínhamos é o seguinte: ao final do mês, o dinheiro do shopping cai na conta do Jockey Club. Se nesse dia viesse um bloqueio judicial acabou, não tem que pagar nada. Pegava todo o dinheiro do clube. E naquele final de mês que eu estou pagando salário, fundo garantia, impostos. Então, realmente foi assim. Eu estou colocando a parte ruim, né? Não, mas eu acho bacana isso, por isso que eu lhe chamei, porque eu acho que essa é uma entrevista esclarecedora, entendeu? Porque tem muita gente que diz assim, o Belina não quer dar 2 carreiras, que o Belina é isso, que o Belina é aquilo, mas tem que saber por que não pode dar. Claro. Eu sempre soube, e a nossa amizade é de quantos anos? Muitos anos. 20, 30, sei lá. O senhor sempre foi peso no chão. Sim, uma característica minha, dos meus negócios, da minha família, então uma característica minha. Eu trouxe isso, tive muito apoio da diretoria, pode ver que eu não fui assim, eu vou fazer desse jeito e toda a diretoria foi embora. Não. Quem participou da diretoria, estava na diretoria, enxergou o perigo que seria não praticar essa administração, que podia a qualquer momento um fiscal vir e fazer um leilão do clube. Exatamente. Um leilão do clube. Perdeu esse patrimônio resolvido. A coisa que eles mais querem hoje no Brasil é tomar as áreas dos Jockey Clubs. Claro. São valiosas. Mais querem. E tomam barato. Exatamente. E tomam barato. Bom, daí, com essas administrações, com essas coisas, você tocou no assunto da Belina, deu uma reunião. Eu sou criador, eu sou proprietário, não sabe que eu não vendo meus cavalos eu corro. Eu tenho o maior carinho pelo cavalo de corrida. Sempre tive o cavalo desde os meus 16 anos. Se você for buscar no Studbook... Quantos anos você está? 64. 64. Se você for buscar no Studbook, o Studiello River, ele tem 45 anos de atividade, sempre com cavalo de corrida ao longo de todo esse tempo. E sempre vitorioso. A gente, nesse sentido, a gente tem esse grande... Tem que ter uma palavrinha de 5 letras, né? Sorte, né? Também ajuda muito. Não, ajuda bastante, né? Então, e depois, foram feitos, a Raia de Grama foi inaugurada. Com a Raia de Grama inaugurada... Raia de Grama, o Jockey Club não botou nada, né? Foi tudo apoio naqueles leilões. Foi a associação, os criadores, leilão. A associação sempre parceira do Jockey Club Paraná. Sempre parceira, ajudou muito a associação, o Gil como presidente, sempre tem uma ajuda boa. E as coisas interessantes que se põem. O clube sempre tentando conter as despesas, mas elas vêm de decorrer que você aumenta o patrimônio, você tem outra atividade. Quando inaugurou a Raia de Grama, ela trouxe um custo para se manter. A Raia de Grama e a Raia de Areia tinha um custo. A areia, o trator, os funcionários. Quando veio a Raia de Grama, nós trouxemos o especialista que desenvolveu a Raia de Grama, ele ficou nos dando assessoria até hoje. Tem equipamento diferente, tem a adubação, tem o replantio. A Raia de Grama, as 2 raias hoje, já que no Paraná, a areia e grama, ela custa para nós 70 mil por mês. 60, 70 mil reais por mês. Esse é o custo das 2 raias. Né? Só a Raia de Grama, metade vai. Eu tenho uma mania de sempre fazer o custo por ano, 840 mil reais. Então, e outras coisas, que tudo aumenta, a areia aumenta, o diesel aumenta, e a nossa receita não aumenta. Infelizmente, a gente tem um negócio. O que o senhor atribui? O movimento do Paraná antigamente era superior ao do Cristal. Aí teve aquela parada por causa da intervenção judicial, aquela confusão toda que aconteceu, e o movimento de apostas do Paraná nunca mais retomou o patamar dele, somente por São Paulo. São Paulo jogava, por exemplo, se Porto Alegre jogava 80 mil por São Paulo, o Paraná jogava 160 por São Paulo. É difícil, uma pergunta não é fácil, não tem a resposta, a resposta é essa. A gente tem algum palpite sobre isso. O primeiro palpite é assim, vamos comparar com o Rio Grande do Sul. O turfista gaúcho, ele é mais jogador. O proprietário e criador, eles jogam, eles gostam mais da corrida, eles frequentam mais a cocheira, eles têm informação, se entusiasmam e jogam. Você que está lá, a gente vê isso. O Paraná, a gente tem grandes criadores, grandes proprietários.
mas não tem o hábito do jogo. E ótimos treinadores. Ótimo treinador. Dou um exemplo. Esse dia nós estávamos falando lá numa reunião de diretoria, não são desapostas e tal. Eu falei assim, sabe por quê? Nossa reunião de diretoria aqui, nós estamos em 8 diretores. Quantos jogam na reunião do Paraná? E quantos vocês jogam? Ah, eu não jogo muito, eu jogo um pouquinho. Então o paranaense perdeu o hábito do jogo. Ele cria bem, ele tem um cavalo, né? Toda a estrutura, ele é caprichoso, mas ele não tem o hábito do jogo. O jogo, toda a reunião, não é um jogo de um pai no cavalo dele, essa constância. E os paulistas que jogavam no Tarumã, que pegavam informações de cocheira, também diminuíram o hábito de jogar. Sim. Né? Os criadores proprietários paulistas não... Eu digo para as pessoas, lá atrás a Codere contratou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre quantos turfistas tinham no Brasil na época que apostavam. Faz 20 anos isso. Tinham 21 mil turfistas. Aí saiu hoje morreram 16 daqueles 21 mil, porque aqueles 21 mil tinham 60, 70, entendeu? Quer dizer, é uma coisa absurda. Menina, Paulo Pelanda está sumindo. É uma sequência do teu trabalho. E eu vi ali, que é um cara muito austero, falando que o Jockey Club está com tudo em dia. Prêmio, funcionários, impostos e assim por diante. Mas você disse uma coisa que ninguém sabe e que vai ficar sabendo a partir de agora. Se o Paulo Pelanda, no primeiro momento de abril, resolver fazer mais uma corrida, quanto será o prejuízo? Não é um prejuízo, é assim, você tem que aportar um dinheiro para mais uma reunião por mês. Certo. 170 mil reais. É o custo de uma reunião. Distribuição de prêmios, geração de imagem, funcionários. Uplink. Exatamente. 170 mil que tem que trazer. Que o clube não tem hoje. O clube tem hoje a receita para deixar todo em dia os funcionários, fornecedores, a manutenção. O shopping está pagando certinho. Shopping pagando certinho agora. E para uma reunião, você falou, eu tenho que corrigir só uma coisinha, Atenção. Nós estamos com uma reunião em atraso. Certo. Nós temos 2 reuniões corridas já, né? Uma não veio antidoping, a outra que veio antidoping, nós estamos acertando esse mês já, e provavelmente a segunda reunião veio antidoping, a gente vai acertar até o final da minha gestão. Então nós vamos deixar todos os prêmios profissionais e proprietários em dia. Tivemos um atraso aí por causa no final de ano, assim, veio a Pegasus, veio o Paraná e veio o 13º. E veio uma ação, é bom até colocar. Na segunda do Paraná veio uma ação de uma empresa chamada Dreamland, que é aquele exemplo que eu dei, que foi feito um contrato não foi cumprido, naquela época não foi cumprido e a ação correu, chegou agora em 100 mil reais. Uma característica diferente das outras ações. Eles pediram a falência do clube. Se não pagasse, a juíza determinou a falência do clube. Não entendi. Como é que um clube alguém pode pedir a falência? Nossos advogados privado o clube? Privado. Se fosse um uma empresa, uma entidade filantrópica, sei lá. Exatamente, Elisão. O que os advogados falam assim, não pode, a juíza pode dar, como pode não dar. Normalmente estão dando, para depois na justiça. Depois descobrem alguma coisa, mas deram a falência do clube. Qual era o grande problema se a juíza despachasse favorável à falência? No momento que o clube está falido, Rizon, perde a carta patente. Certo. Junto ao Ministério da Agricultura. Nunca poderíamos deixar assim isso. Nunca, nunca. Então nós pegamos dinheiro, o resto que nós tínhamos para pagar essa ação, e devido a isso houve lá um atraso, parte da Pegasus, pedaço do Paraná, que já estão todos pagos agora. Tanto Pegasus como Paraná, em todos os sentidos, proprietário e criador, estão todos pagos. Perfeito. Mas são coisas que vou te falar assim, esse é um sentimento que eu levo. A crítica, mas ninguém pergunta o porquê. Você está me dando a oportunidade de falar o porquê. Mais algum porquê que você queira falar? Não, nesse momento a gente tem que estar feliz com a renovação, o Paulo e a família. O Paulo estava muito feliz hoje. Eu nunca vi o Paulo sorrindo, assim, uma felicidade. A filha dele e a nora vieram prestigiar. O Paulinho tá assim, estava, sabe, com muito tesão, assim, né? Que é importante, né? Nossa. Importante isso. E tem que ter, porque ele vai encontrar dificuldades no caminho, como nós encontramos, tem algumas ações ainda que nós estamos defendendo, recorremos em segunda instância, chamamos que depois de estar para recorrer, isso é um problema também. Toda ação que chega no clube e você tem que contestar, porque o resultado dela é ruim para o clube, você tem que contestar essa ação. Nós temos 2. Mas para contestar, você tem que colocar o dinheiro, ele não precisa em juízo.
lá se vai o dinheiro do clube. Sabe, então, e tudo assim foi, esse ano aconteceu muita coisa complicada nesse sentido, porque as ações, a justiça tarda, mas ela chega. Começou a chegar muita coisa nesse ano de ano passado, certo. 2023. O ponto alto desses 5 anos do Belina, a coisa que te marcou na administração do Jockey Club? Foi o convívio com os diretores, nesses companheiros que nós tivemos, a inauguração da Raia de Grama. Isso era um marco, era um desejo de todos, né? A Raia de Grama. Nós, assim, num ato de decisão, mudamos o Paraná para a grama em 2.000 metros, que foi o melhor Paraná nos últimos 15 anos. Estou falando em termos de rating, tecnicamente. Nós estávamos com risco na areia de continuar em 2.000 ou, porventura, 2.400, que seria pior. Cair para a lista. Cair para a lista. Ia cair. Agora tem chance de voltar a ser grupo 2. Chance de voltar para grupo 2. O rating desse ano ficou maravilhoso. Provavelmente o ano que vem, se acharem por bem continuar desse jeito, ele tem chance de voltar para o grupo 2. O que você queria fazer e que você hoje pensa, poxa, eu queria fazer e não fiz? Rezão, vou te falar assim, um partidor novo. O Jockey Club tem um problema seríssimo do partidor. Esse é um problema. Porto Alegre estava procurando também um partidor, e um partidor para vir de fora, barato, 1,5 milhão, 2 milhões por exemplo, de reais, né? Uma coisa absurda. Agora, por que os Jockeys Clubes não se unem e buscam, de repente, alguém que faça coisa de metalurgia no Brasil para ver como é que é um partidor e daqui a pouco consegue idealizar um partidor mais barato fazendo aqui no nosso país? Eu acho que a primeira coisa é para a demanda. Um partidor bom, por exemplo, se nós comprarmos um partidor novo da Austrália, ele vai durar 20 anos. Perfeito. Ele tem que durar 20 anos, com uma manutenção, com legal. Então, por 20 anos, eu não vou procurar mais um fornecedor. Para só hipótese, não vai valer a pena ele desenvolver um partidor dessa técnica, dessa categoria. Na Austrália vale a pena, porque na Austrália tem 356 depósitos, aqui nós temos 10 depósitos. Fora manutenção, de repente a empresa faz manutenção para eles. Então tem que comprar um novo bom, que ele vai durar uma vida inteira. Bem, para concluir o nosso bate-papo, Roberto Belina, quantas vitórias no TUF mais ou menos, como criador e proprietário? Não tenho a mínima ideia. Não. Mais de 200? Mais de 200, todos esses anos, mais de 200. Melhor égua que criaste? Olha, pelo resultado do grupo 1, a parte do Batel. Foi um grupo 1. Melhor cavalo? Melhor cavalo, Rezão. Olha, eu acho que esse cavalo que eu tenho sócio com o Fernando Sampaio, no ortodoxo, no velocidade, é um cavalo extraordinário. Um gênio horrível, problema sério. É o gênio do dono? Eu mexo com o Fernando. O ortodoxo perdeu algumas corridas para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele no dia da corrida ele se transforma. E aqui quando veio para correr a PEX, acabou saindo com uma temperatura muito alta do Rio de Janeiro e chegou com febril aqui, acabou sendo forfé. Um velocista? Um ortodoxo? Um jockey? Hoje no Brasil? Na tua vida? Um jockey que montou para mim? Para ti ou que tu admirou? Não, um jockey que assim, não montou acho que uns dois animais para mim, mas é o J. Ricardo. Eu acho o J. Ricardo, não desmerecendo os outros. Até, por exemplo, hoje, tecnicamente, pela própria idade, o J. Ricardo tem que dar a vez para os outros. Claro. Mas pelo caráter, pela constância, não desiste, eu acho que o J. Ricardo merece essa... Sabe que o Jael falou a mesma coisa e o Clemente Moleto também. A gente tem que reconhecer aquele profissional, né? Um treinador? Olha, eu tive alguns treinadores, mas também nessa categoria, o Mestre Guzik. Tem o Deck, que ganhou agora um grupo 2 para mim, um bom treinador, ótimo, outros treinadores que no Jockey. Então, o Jockey Clube tem treinadores maravilhosos, ganham corridas toda hora, né? Mas assim, Mestre Guzik, que me ganhou o grupo com Capatio Batel, é uma pessoa de uma gentileza, de um carinho. Então, o Mestre Guzik. Um veterinário? Olha, é o meu amigo Nilton Bieschi. Fez uma média com a diretora social, né? Um sonho? Um sonho. Que o TUF saia desse marasmo, saia dessa situação. Assim, os outros hipóteses que chegam ao nível do Rio de Janeiro. E que o Rio de Janeiro dobre o que ele é hoje. Perfeito. E estamos indo para onde? Você diz agora? Viajando? Vacaciones para onde? Não. Então, se me permite, né? O meu filho mora em Lyon, na França.
E eu vou para a festa de formatura dele, ele formou-se em engenharia e urbanismo, trabalha lá e tal, tem 24 anos. E eu estou indo para lá para a festa de formatura, devo aproveitar com a família, vou fazer Suíça, vou fazer a França, vou fazer a Inglaterra, vou dar uma descansada. O senhor merece. Obrigado pela participação. Roberto Bellina também é um dos apoiadores do Jornal do Turf e do que eu faço, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Nós já também tivemos ficou bravo umas 2, 3 vezes comigo aí nesses 30 anos, mas 3 vezes em 30 anos, velho. A média tá boa. Miserável, tá bom? Sucesso, saúde, pode Obrigado. dar a palavra final? Quero agradecer mesmo assim, né, dentro do nosso Turf, que ele hoje é um espaço para poucos, né? A gente não tem conseguido trazer muitas pessoas, mas nos segmentos, os narradores, né, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que brigam, fazem um esforço, vocês da imprensa que estão indo e vão nos hipódromos, viajam, saem de casa, tem o Jornal do Turf, a tua receita praticamente de contribuição das pessoas que reconhecem isso, né? Os camararistas de Ilaípica, nossa, que estão com o cavalo, viajam, voltam, acordam 5 horas da manhã, os treinadores. Então, pena que as pessoas que não estão no Turf não conseguem enxergar esse início do animal, do cavalo, até o dia que ele vai correr, sabe? É um negócio assim apaixonante, apaixonante. A gente, assim, se me der a oportunidade de trouxer alguém que consegue explicar, eles se apaixonam. A gente está tendo dificuldade para trazer. A Inglaterra perdeu, né? A Rainha Elizabeth. Que era uma apaixonada, né? Total. Um exemplo, qual é o presidente da República nos últimos anos que veio um GP Brasil e um GP São Paulo? Não. Né? Então, é complicado. A gente não consegue trazer, por exemplo, em Porto Alegre, no dia do Grande Prêmio, o prefeito não vai. Mandou assessor, mandou não sei o quê. Aqui também. E a gente tem contato com o prefeito, Exatamente. Conhece família, conhece estrutura, e dá uma desculpa, olha, não deu. Assim, vamos colocar, o Jockey Club neste ano, o ano passado, fez 150 anos. É um marco, 150 anos. Aliás, foi uma homenagem muito bonita da Assembleia Legislativa. E da Câmara. Enquanto a Assembleia e a Câmara de Curitiba e do Estado do Paraná faziam isso, a de São Paulo queria acabar com o Jockey Club de São Paulo. Coisa absurda, né? A gente vê isso, pior que a gente vê que existe o revés financeiro por trás disso, que pode ser, porque acabar com um espetáculo, uma plástica dessa, alguém que realmente não quer olhar. Verdade. Bellina, sucesso aí, boas férias. Obrigado. Um abraço no teu filho, parabéns pela formatura e obrigado pela entrevista. Obrigado pela exposição. Estamos concluindo aqui o Turf Alto Estilo Betson, entrevista especial com o presidente Roberto Bellina, que fica até o dia 28 de março no comando do Jockey Club do Paraná. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Boa tarde.